Ela é antropóloga, tudo a ver com o que a gente está falando, cultura brasileira. Tatiane Klein, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Boa noite, obrigada. Eu estou interessadíssimo no tema população indígena, tão interessado que fui passar um período da minha vida para conhecer um pouco mais essa cultura, mas para mim ainda é um grande mistério, então estou com essa expectativa nessa noite. População indígena, como é que vivia antes da nossa, assim chamada, chegada dos portugueses? A gente acaba sempre cometendo uma generalização ao falar dos povos indígenas, hoje como no passado. Antes da invasão portuguesa, já existia uma diversidade gigantesca de povos aqui, como a gente ainda tem hoje. As estimativas eram que a gente tinha mais ou menos uma população de até 5 milhões de pessoas, né, no território que é chamado hoje Brasil, com mais ou menos 1000 povos diferentes. E essa diversidade, ela se mantém até hoje, ainda que a população tenha diminuído. O dado mais recente do IBGE é que nós temos pouco mais de 890 mil indígenas, em termos de indivíduos, e mais de 300 povos diferentes, falando mais de 150, estimativas de 150 a 270 línguas. Então, essa diversidade já existia, esses povos já tinham formas de relação, de trocas, guerras entre eles e também alianças, e circulavam por esse território, deixando marcas, inclusive, que estão no nosso vocabulário, né? Quando a gente fala da cidade de Araraquara, por exemplo, tem a cidade aqui em São Paulo e tem um registro de língua tupi num rio lá na Amazônia. Então, essas marcas, né, que ficaram para nós que somos considerados os brasileiros, apesar dos povos indígenas também serem cidadãos brasileiros, são registros, provas dessa ocupação que é imemorial, né? Esses povos estavam aqui. Você falou de Araraquara, né? Ao mesmo tempo, estou imaginando assim, toda a influência que se teve na gastronomia. Quantos elementos a gente tem hoje que tem fundamento ali. Povos indígenas, ao mesmo tempo, eu sempre tenho na cabeça assim, oprimidos, massacrados. Qual que é a visão que nós temos? Como é que eles são vistos por nós brasileiros? Então, há pouco mais de 15 anos, no ano 2000, o Instituto Socioambiental, que é a instituição onde eu trabalho, encomendou uma pesquisa ao IBOP para saber o que pensam os brasileiros dos índios. E aí, muito curiosamente, a gente esperava descobrir que os brasileiros achavam que os indígenas não prestavam, que eram algum tipo de não gente. Mas, na verdade, a gente percebeu que essa ideia do bom selvagem, que é uma ideia bastante antiga, ainda viceja entre os brasileiros, principalmente nas regiões urbanas. Então, se tem uma visão positiva que agora, em 2012, num estudo da Fundação Perseu Abramo, se manteve. Mas, apesar dessa visão muito positiva, a realidade nas regiões em que existem povos indígenas vivendo, em que há conflitos fundiários por conta da demarcação de terras, a visão é muito negativa e o registro, a avaliação que a gente faz politicamente hoje, e já há muito tempo, é que eles estão sim sendo massacrados, estão sendo mortos e sofrem muito preconceito. Você tem falado sobre demarcação de terras. Me parece que essa é uma grande ferida que o Brasil não conseguiu ainda resolver, ou conseguiu? Não conseguiu ainda. A gente tem um avanço em algumas áreas indígenas dentro da Amazônia Legal, mas em termos de regularização das terras, que são várias etapas, então algumas terras na Amazônia Legal chegaram ao estágio final, mas isso não evitou a presença, por exemplo, de madeireiros, garimpeiros, que são categorias de pessoas que atacam os povos indígenas, que colocam em risco mesmo a integridade tanto do território quanto das pessoas que ali vivem. Mas o grande problema está fora da Amazônia Legal. Em regiões como o sul do Mato Grosso do Sul, sul da Bahia, esses conflitos estão tomando proporções dramáticas, a ponto que hoje, na Folha de São Paulo, a gente teve a notícia do esfaqueamento de uma liderança, Marinalva Manuel, uma jovem liderança do Tecorá, em Uporã, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, em decorrência, né, desses conflitos. Né? Eles estavam em Brasília semana retrasada, demandando demarcação de terras. O papel da FUNAI nisso tudo? A FUNAI tem tentado desempenhar o seu papel, né? O papel atual da FUNAI é zelar pela demarcação dessas terras, mas o contexto político atual é bastante desfavorável nesse sentido. A bancada ruralista tem atacado sistematicamente os direitos
que estão garantidos pela Constituição de 88, não só por essa Constituição, mas constituições anteriores já garantiam esse direito à terra, tem tentado alterar os procedimentos de demarcação. E a FUNAI, como sendo o único órgão responsável por esse processo, apesar de ter ingerência do Ministério da Justiça e da Advocacia Geral da União, tem saído bastante enfraquecida nesse processo. Tem sido atacada tanto quanto os indígenas são atacados. O que mais te assusta quando você imersa nessa atmosfera de estudo, você como antropóloga, cada vez mais assim, envolvida com pesquisas, o que mais te assusta diante da realidade indígena hoje no nosso país? Eu acho que é justamente essa violência, que é persistente. Eu creio que, apesar de terem tido momentos na história indígena em que essa violência contra os povos indígenas foi mais forte, parece que hoje ainda, mesmo com a garantia legal que a gente tem na Constituição e principalmente do protagonismo e da luta dos indígenas contra essas tendências, essa violência persiste. E esse preconceito, que é contra o qual o instituto em que eu trabalho e outras organizações indígenas e indigenistas têm divulgado informações sobre os povos indígenas, ele continua aqui, né? Mas eu acho que a gente tem esperanças, porque tanto os povos indígenas têm demonstrado um vigor em mostrar suas culturas e em se mostrar como indígenas, porque também houve um processo muito forte de apagamento dessas culturas, né? Forçado, de evitar que os indígenas pudessem falar suas línguas, e só em 88, por exemplo, é que a gente conseguiu garantir que eles possam ser alfabetizados nas suas línguas nativas. Isso tudo foi subsumido diante de uma ideia de cultura brasileira ao qual os índios seriam integrados, e só hoje é que a gente está podendo ver borbulhar essa sociodiversidade, né? Pergunta da Dinara Drummond, Gravataí, no Rio Grande do Sul. Pergunta dela se indígenas brasileiros ainda vivem hoje como viviam há 500, 400 anos atrás, praticamente sem contato ou sem influências da civilização ocidental. Bom, a antropologia hoje não trabalha com uma visão estática de que os povos indígenas vão viver como dentro de um zoológico, guardadinhos numa caixa. Nenhuma cultura humana é assim. Todas as culturas não indígenas interagem, claro, e sempre interagiram. Isso que é importante notar. Antes mesmo da invasão portuguesa, esses indígenas já estavam em relação, inclusive com os Andes. Então, essas culturas estavam em relação. E hoje, obviamente, as culturas indígenas estão em constante transformação. Eu pesquisei durante meu mestrado a apropriação de tecnologias de comunicação entre povos indígenas. E você encontra cineastas indígenas, radialistas indígenas, que mantêm a sua cultura, que utilizam justamente essas tecnologias para fortalecer as suas práticas culturais, para fazer gravações dos seus rituais em todo o Brasil. Inclusive no Rio Grande do Sul, de onde vem a pergunta, os Guarani Mblá de lá têm feito isso. Tatiane, uma coisa que sempre me chamou a atenção, por exemplo, a gente costuma dizer assim, não, mas os indígenas já não são mais como antigamente. Nós não somos mais como antigamente, a gente não usa as roupas de 1500, a gente mudou enquanto sociedade, mas a gente fica com aquela ideia, não sei se é romântica ou o que é, de querer encontrar os índios naquele mesmo estado. Justamente, Dalcides, nós mantemos no ISA um site para crianças, povos indígenas no Brasil Mirim. E é muito interessante porque nesse site a gente justamente trabalha para mostrar que índio de chinela havaiana, de bermudinha da Adidas, que são os estereótipos que são usados para atacar os indígenas hoje, eles são indígenas, continuam sendo indígenas. E o mais incrível é que as crianças comentam, e comentam: já sei que índio é índio mesmo que tiver de chinelo. Já sei que índio pode brincar com boneca de branco e com boneca de índio. Então, isso tem se transformado. A gente tem esperança nessa transformação de um estereótipo que, ao mesmo tempo, generaliza os povos indígenas, causa desinformação acerca da especificidade de cada uma das culturas, porque cada um desses povos tem história própria, língua própria, características de organização social próprias, que vão variar imensamente. E esse desconhecimento reitera o preconceito, né? Eu queria uma palavra sua sobre Belo Monte, no Pará, porque tomou uma repercussão gigantesca na imprensa. A sua opinião como alguém que pesquisa, uma antropóloga, dizendo? Então, o movimento indígena e os antropólogos apoiadores, né, do movimento indígena na região de Belo Monte, o ISA tem um escritório em Altamira, e recentemente nós fizemos um levantamento das 14 condicionantes que deveriam ser respeitadas para a construção de Belo Monte, e não foram.
essas 14, 11 são relativas aos povos indígenas. Então, além de não ter havido um processo de consulta prévia, que não costuma haver, tem sido uma tônica nesses projetos neodesenvolvimentistas, né, nesses últimos governos, de construção de grandes obras na Amazônia, no caso de Belo Monte, isso é ainda mais grave. Então, as populações da Volta Grande do Rio Xingu vão ser extremamente impactadas, estão resistindo, estão se mobilizando localmente e têm recebido apoio internacional. Não só em Belo Monte a situação é muito grave, mas também na região do Tapajós, onde estão os povos Munduruku, Apiacá, e onde também estão sendo construídas usinas de grande porte. Então, várias regiões da Amazônia estão tendo impacto desse tipo de obra, sem que os indígenas tenham sido consultados e agora com grandes riscos de impacto socioambiental sobre eles. Você sabe que me deu assim, uma felicidade muito grande quando no início da entrevista você falou assim que a imagem do brasileiro é uma imagem bastante positiva em relação aos indígenas. Se tem também aquela história, não se tem aquele ranço assim, de coisas que vêm do passado, não gostam muito de trabalhar, esses preconceitos que se tem, de onde é que eles vêm? Eles vêm da desinformação. Eu acredito que eles venham da desinformação. As pessoas têm, justamente como eu estava te dizendo, uma ideia muito vaga. A gente está aqui falando de cultura indígena, a gente não está aqui falando da cultura Guarani-Bá, da cultura Guarani-Kaiowá, Kayapó, Tupinambá, e esse seria o correto. Hoje em dia a gente não tem quase espaço nos meios de comunicação, nos materiais didáticos. Agora, em 2009, foi feita uma lei complementar à Lei de Diretrizes e Bases para obrigar as redes de ensino pública e privada a incluir esses conteúdos. Mas ainda assim, o que se tem nos livros didáticos é muito genérico. Os jornalistas também não são formados para isso, né? Nas universidades o que a gente tem é uma visão muito geral de cultura brasileira. E muitas vezes a gente fica com aquelas noções lá do primário, quando a gente ainda era pequenininho, e algumas coisas que foram contadas sobre os povos indígenas. Justamente, as pessoas não veem muitas vezes os indígenas que estão na sua própria cidade. O professor estava dizendo antes, falando sobre a cidade de São Paulo, aqui na própria cidade de São Paulo nós temos 3 terras indígenas do povo Guarani-Bá, que estão sempre se manifestando na Avenida Paulista. No final do ano passado, depois das marchas de junho, julho, fizeram uma grande manifestação, caminharam até o Parque do Ibirapuera e tentaram demonstrar sua presença. Então, os povos indígenas do Brasil inteiro estão mostrando que eles não são invisíveis. E nós temos que atender a isso. A gente está quase chegando ao finalzinho do programa, mas eu quero passar a palavra ao Paulo, que tem aí os ganhadores, vocês participando de todas as partes do Brasil, nossos amigos de todas as noites. Vamos lá, Paulo, é com você. Pois é, Dalcides, gente participando de todo o Brasil aqui do nosso programa. Todas as noites você pode participar, sempre concorrendo a prêmios legais. Nessa noite a gente tinha 2 ingressos aqui para o show do Benito de Paula, amanhã à noite. E quem vai levar para casa é o Roberto Carvalho, de Cotia, em São Paulo. A produção vai entrar em contato com você, Roberto, portanto, para você poder aproveitar esse show amanhã, começar o fim de semana com o pé direito, Dalcides. Olha, tudo que a gente quis nessa noite é fazer uma homenagem à cultura brasileira. Tatiane Klein, antropóloga, o que faltou dizer de informação para quem está em casa e está falando, olha, acho que a partir dessa noite eu vou começar a olhar diferente para a questão indígena no nosso país. O que faltou? Eu sugiro que vocês entrem no site do Instituto Socioambiental. Nós temos uma enciclopédia dos povos indígenas no Brasil, que tem verbetes sobre a maioria dos povos, e no site para crianças também. Então, o endereço é pib.socioambiental.org. Lá vocês encontram aspectos históricos, cosmológicos, da língua, da maioria dos povos do Brasil, e não só verbetes, mas também textos que contextualizam a política indigenista, a política de educação, saúde e também as iniciativas, o protagonismo indígena. É bastante interessante, então está feito o convite. Tatiane Klein, antropóloga do Instituto Socioambiental. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Dalcides.